Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, eu estado com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora estamos iniciando aqui a lição 2 de jovens, certo? Onde o título diz Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. O textuário diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está em Mateus 4:23. A lição muito boa se divide em alguns capítulos. O primeiro capítulo diz o seguinte: mais do que um chamado, um retorno, certo? A vida cristã, segundo o capítulo 2, a vida cristã é feita de escolhas, certo? E o terceiro e último fala sobre a nossa jornada ao lado do Mestre, certo? Então, uma lição muito boa. A leitura da lição está lá em Mateus, capítulo 4, do 19 ao 22. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Meus irmãos, quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical, diretamente do canal EBD para você. Agora falando sobre as lições jovens, certo? Meus irmãos, uma lição muito boa, né? Onde fala sobre ser discípulo, né? Uma jornada de aprendizagem. Lição 2, a lição de jovens, certo? Meus irmãos, vamos lá. O que é aprender, né? Ser discípulo, né? Ser discípulo, né? O que é aprender? É interessante que Jesus, ele nos chamou, né? Chamou a igreja de hoje, mas no caso aqui a lição está falando sobre os discípulos ali, quando Jesus faz a eleição dos 12, certo? A Bíblia diz que ele escolhe 12 discípulos, certo? Nós vamos ver aqui, certo? Nós vemos que discípulo, não é isso? Nós vemos aqui que essa palavra discípulo significa aquele que dá continuidade ao trabalho do outro. No caso, ao trabalho que Jesus estava querendo ensinar, certo? E o que é aprender? Aí eu vou ter aqui a interrogação: o que é aprender? Aprender sobre o amor de Deus. Nós vemos aqui que tinha outras pessoas mais capacitadas, mas nós vemos aqui que Deus escolheu pessoas dentre o povo, pessoas simples, né, pescadores, pessoas que eram cobradores de impostos, pessoas que eram comerciantes. Nós vemos aqui em toda a Bíblia, Deus sempre escolheu pessoas do meio do povo, né? Então nós vemos aqui que a necessidade, né? O que nós temos que fazer? Estar disponível para Deus, né? Porque estando disponível para Deus, Deus irá nos capacitar para fazer a obra, né? Fazer a grande missão. Vamos lá. Nós vemos aqui que Jesus ele chamou Simão Pedro, né? Uma das características deles é que ele era impulsivo, mas mostrou-se corajoso ao pregar sobre Jesus, certo? Nós vemos aqui que chamou também Tiago, né? Que Tiago também ele era um homem ambicioso, era um crítico, mas comprometido, né, com a palavra que Jesus estava ensinando ali. Nós vemos que foi chamado João, que também era ambicioso, discípulo, mas também muito carinhoso. Ele veio se tornar um discípulo muito carinhoso ali com os ensinos de Jesus. Nós vemos aqui André, né, que ele se preocupava em levar outras pessoas a Jesus. Filipe, que era questionador, certo? Nós vemos aqui Bartolomeu, era honesto e sincero. Nós vemos aqui Mateus, ele era desprezado pelos próprios judeus, certo? Ele era desprezado pelos judeus porque ele era publicano, certo? Porque ele era publicano. E publicano ele era um cobrador de impostos, certo? Cobrador de impostos. Então nós vemos aqui que os próprios judeus desprezavam ele porque tinha ele como traidor, porque ele era um funcionário do Império Romano. E ao colher impostos, esses impostos iriam para Roma, certo? Então Mateus era desprezado ali por ser um cobrador de impostos. Tomé era um homem de coragem, mas também um homem que tinha muitas dúvidas. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Judas, filho de Tiago, né? A Bíblia não fala muito sobre essas pessoas, mas ele era um dos discípulos, ele era dos discípulos ali de Jesus, que Jesus escolheu, certo? Nós temos aqui Simão, o Zelote, ele era muito patriota pela sua nação, pela nação de Israel. Nós vemos aqui Judas Iscariotes, né? Traiçoeiro e impostor, certo? Nós vemos aqui. E nós vemos aqui, então, por que Jesus escolheu Judas, né? Já que ele viria a trair
Jesus. Meus irmãos, o Evangelho é para todos, né? A oportunidade que Deus dá é para todos. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos vêm a Jesus, mas poucos querem passar pela porta estreita, pela uma porta que leva a grandes desafios, né? Muitas vezes a dúvidas, muitas vezes a... Mas ter dúvida, meus irmãos, é comum, certo? Ter dúvidas é comum, mas tendo dúvida, nós perguntando a Deus que sabe tudo, Ele esclarece tudo, certo? Então nós vemos aqui que Ele esclarece tudo. Então nós temos aqui que perguntar a Deus e Deus vai nos responder. Meus irmãos, nós vemos aqui que Deus Ele escolheu os homens, mulheres que eram pessoas fracas, frágeis, assim como nós somos, certo? Nós vemos aqui que Deus escolheu Moisés no Antigo Testamento, mas Moisés era um homem frágil, né? Era um homem limitado também, tinha suas limitações, mas também tinha as suas, como é que eu posso dizer? As suas virtudes, podemos assim dizer. E nós vemos aqui que Moisés, ele renegou, né? Ele deixou de lado toda a riqueza do Egito e preferiu estar com o povo de Deus, porque ele sabia, né, que estar com o povo de Deus ele iria usufruir de algo que a riqueza não poderia lhe dar, certo? E hoje, meus irmãos, é isso. Nós podemos ver aqui que a riqueza pode dar conforto, a riqueza pode dar presentes caros, pode dar os melhores carros, né? Mas o dinheiro não traz paz, o dinheiro não traz alegria, o dinheiro não traz um bom relacionamento com Deus. Eu falei aqui, por exemplo, com o dinheiro nós podemos comprar os melhores presentes, as melhores casas, as melhores mansões, mas nós veja aqui que a Bíblia diz que Moisés, né, estando ali no deserto, né, no Monte Sinai, a Bíblia diz que ele ouviu uma sarça ardente pegando fogo, mas o fogo não consumia aquela sarça. E Deus se revela ali para ele, certo? Deus se revelou para ele. E nós vemos aqui, glória a Deus, que Moisés vivia ali no Egito, diante de toda a riqueza, de todo o dinheiro, já que o Egito, naquela época de Moisés, era o maior império da época. O Egito, naquela época, é comparado aos Estados Unidos de hoje. Era a maior superpotência da época. Nós vemos aqui que na época de Moisés, meus irmãos, a população do Egito era estimulada em mais ou menos 5 milhões de pessoas, certo? Então era a maior nação, o maior império da época. Mas o que Moisés viu e sentiu, nenhum dinheiro poderia dar. E ele só passou a ver e ouvir tudo isso quando ele resolve abandonar o Egito para seguir a Deus. Quando nós abandonamos o mundo, certo? Já que discípulo também tem a ver com renúncia, certo? O próprio Jesus falou, né, que nós devemos renunciar ao mundo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então, meus irmãos, quando Moisés ele abandona o Egito, aí sim as bênçãos de Deus começam a cercar Moisés. Aí é quando Moisés passa a ter um bom relacionamento com Deus, depois que Deus se revela para Moisés. E Moisés vê que aquele que estava falando com ele jamais viu no Egito. E nada do que o Egito poderia lhe dar chega aos pés do que Deus deu a Moisés. Quando Deus escolheu Moisés para ser o grande libertador. Amém, meus irmãos? E quando Jesus nos chama para ser discípulo ou uma discípula, nós vemos aqui que Deus nos chama também para uma grande missão. De falar do evangelho do reino. Aquele evangelho que liberta, glória a Deus, que traz alegria, aquela verdadeira alegria, que nos traz a verdade, glória a Deus, que através desse evangelho, as portas do inferno, elas são mostradas, glória a Deus, e nós passamos a ter realmente aquilo que Deus quer, que nós venhamos a usufruir, que é a verdadeira alegria. Por exemplo, Elias, meus irmãos, Elias andou numa carruagem de fogo. Me diga qual é o dinheiro do mundo que pode pagar isso. Onde Elias, ele subiu aos céus em uma carruagem de fogo.
A Bíblia diz que seu sucessor, né, Eliseu, que ele pediu a Deus uma porção, a porção dobrada do espírito das bênçãos que Deus deu a Elias, quando o Eliseu ele batia ali no rio com a sua capa e o mar se dividia no meio. Os milagres e prodígios e sinais que Deus fez através de Moisés. Amém, meus irmãos? Então, o que Deus pode nos dar, se nós decidimos a servi-lo, é muito maior do que o dinheiro pode dar. Amém, meus irmãos? Do que a riqueza pode dar, do que a fama pode dar. Amém, meus irmãos? Servindo a Deus, nós verdadeiramente estaremos rodeados de amor, de liberdade, de sinceridade. Amém, meus irmãos? Então, o que os discípulos passaram a ter e receber quando receberam a Jesus, quando deixaram o mundo para seguir a Jesus, é muito maior. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Pedro, certo? Pedro, João, André e Tiago, eles eram pescadores, certo? Pescadores. E quando eles receberam o convite de Jesus, eles não hesitaram em deixar do mundo de lado para seguir a Jesus. Nós vemos aqui que eles eram pescadores ali da região da Galileia. E eles foram convidados por Cristo. Amém, meus irmãos? E nós sempre nós fazemos uma pergunta, né? Por que Jesus ele não chamou sacerdotes, escribas, fariseus, né? Nós podemos ver que se chamasse essas pessoas, poderia ser uma equipe mais preparada. Amém, meus irmãos? Mas nós vemos aqui que tanto sacerdotes, escribas e fariseus da época de Jesus, eles estavam ensinando o povo de uma forma muito mais... Eles estavam ensinando o povo de uma forma mais difícil de se entender. E nós veremos no Novo Testamento que essas pessoas aqui, fariseus, escribas, sacerdotes, grande parte da liderança ali judaica foi aquelas pessoas que foram combatidas por Jesus porque ensinavam o povo um evangelho, ensinavam uma lei difícil de se seguir, difícil de se compreender, né? E o evangelho são as boas novas. Então é isso que nós vemos aqui. Mas veja que interessante, nós vemos aqui que o convite de Deus, o convite de Cristo é convidativo e não uma imposição. Você tem que vir, senão você vai morrer, né? Você tem que vir. Nós vemos aqui que Pedro, João, André e Tiago, eles vieram até Jesus quando receberam o convite, eles não hesitaram. Mas nós vemos aqui que tem pessoas que receberam o convite de Deus, mesmo não para não fazer parte dos 12, mas para seguir a Jesus, e mesmo assim negaram. Nós vemos aqui os gadarenos, lá em Marcos 5,17, né, que não vieram a Jesus, mas queriam expulsar Jesus daquela cidade, né, não recebendo Cristo como Salvador. Nós vemos aqui o jovem rico, né, que queria se... Jesus disse, olha, deixa tudo que tu tem e segue-me, porque ele chegou diante de Cristo querendo se auto-justificar. Aí quando Jesus disse, olha, ainda te falta uma coisa, se queres ser perfeito diante de Deus, pega tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Então ele não se tornou um seguidor de Jesus porque não quis, certo? Nós vemos aqui os habitantes de Cafarnaum, lá em Mateus 13,58, que também não quiseram seguir a Jesus. Então, meus irmãos, o convite de Deus que Deus nos faz é um convite convidativo. Nós podemos dizer um sim, ou também nós podemos dizer um não. Hoje em dia, meus irmãos, quantas pessoas no mundo afora, e até no nosso bairro, na nossa cidade, eles dizem um não a Deus, preferindo seguir o mundo, né? Preferindo seguir o mundo. Mas que nós possamos sempre dizer um sim a Deus. Veja que interessante, quando nós entramos na rede social, quando alguém está online, né? Online, vou escrever aqui, ó, online, certo? Online no português significa dizer na linha. Que nós possamos sempre estar na linha de Deus, certo? Que nós possamos sempre
estar na linha de Deus, disponível, certo? Disponível para o reino de Deus. Disponível para o reino de Deus. Estando disponível para o reino de Deus, nós estamos dizendo um sim para Deus, certo? Nós estamos dizendo um sim para Deus. E dizer um sim, meus irmãos, é a nossa maior escolha. Nós temos que ter renúncia. Ser discípulo, ser discípula é renunciar o mundo e dizer sim a Cristo. Amém, meus irmãos? É estar prontificado a fazer a obra, é estar prontificado a levar as boas novas para o mundo perdido. Amém, meus irmãos? Então, uma lição muito boa. Vou parar por aqui, certo? Espero que você, numa aula resumida, espero que você tenha uma ideia do que a lição quer dizer. Né? Nós vemos aqui que a nossa jornada que Deus nos ensinou é uma jornada que vai ter dificuldades, certo? Dificuldades. Durante essa jornada teremos aflições, certo? Aflições. Teremos grandes desafios, mas o importante é que Deus sempre estará conosco, certo? Então que Deus possa te abençoar, que você possa ser um instrumento de Deus na igreja, no coral, na faculdade, na escola, no trabalho, certo? E lembre-se que o maior testemunho é ser correto, é ser verdadeiro, ser sincero, ser justo, certo? Comprar e pagar, certo? Isso é o nosso maior testemunho e as pessoas vão ver que Cristo realmente está na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui, paz do Senhor e que Deus possa te abençoar grandemente.